Hoje nós temos essa grata satisfação de receber o Pablo Valesio, filho do nosso irmão também, Fábio, né, que é do Círculo da Luz, um jovem com 16 anos, e que vai nos trazer o papel do cristão no mundo. Todos vamos vibrar para que ele possa discorrer com facilidade aquilo que preparou. E a palavra é tua. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. É com muita alegria que venho hoje ao Centro Espírita Sandálias do Pescador para poder compartilhar um pouco acerca da doutrina espírita e do Evangelho, que tanto nos inspiram e que tanto nos sustentam para as lutas diárias de nossa existência. Conta-nos Adelino da Silveira, antigo amigo de Chico Xavier, que em uma daquelas épocas, onde devido à sua idade avançada e saúde fragilizada, Chico não conseguia sair com tanta frequência de casa. Porém, numerosa multidão se reunia em torno do seu centro espírita e da sua residência. Inúmeras pessoas, homens, mulheres, jovens e idosos, todos queriam ver a Chico. Alguns diziam: o meu sonho era conhecê-lo, o meu sonho era tocá-lo. Algumas pessoas queriam afastar alguma ideia de suicídio recorrente, ou até mesmo receber alguma mensagem de um ente querido já desencarnado. E Chico, então, profundamente sensibilizado, atende a cada uma daquelas pessoas. E logo após, então, em diálogo com seu amigo Adelino, ele então diz: é muita bondade dessas pessoas em virem até aqui hoje. Afinal, eu já estou velho, já estou doente, não tenho como contribuir já com tanta eficácia. Por que acreditas, então, de que todas essas pessoas se reuniram aqui na noite de hoje? E Adelino, então, passou a refletir e se recordou de Jesus, de que por onde o Mestre passava, numerosa multidão também se reunia para vê-lo. Homens e mulheres das mais diversas classes sociais, ideologias religiosas e cores. Todos se reuniam para ver a Jesus, para escutá-lo, para tocá-lo, para serem reconfortadas. E logo após, então, após longas reflexões, Adelino diz a Chico: elas estão com saudade de Jesus. E todos nós que aqui estamos na noite de hoje, conscientemente ou inconscientemente, também sentimos uma imensa e profunda saudade de Jesus. Todos nós aqui também, acredito eu, nos denominamos cristãos. Mas o que é ser cristão? O que significa ser cristão? Será que ser cristão é apenas se denominar cristão? Será que ser cristão é apenas conhecer a Jesus e aos seus ensinamentos? Será que ser cristão é apenas ir uma ou duas vezes da semana aos templos religiosos, igrejas e centros espíritas? O que significa ser cristão? E o termo cristão nos foi sugerido pelo evangelista Lucas. Porque na sua época, as pessoas que seguiam a Jesus, ou seja, que acreditavam nos seus ensinamentos, eram denominadas de viajores. E ele então propõe de que se fossem chamados de cristãos todo aquele que age de acordo
com os ensinamentos nos deixados pelo Mestre. Todo aquele que age de acordo com os ensinamentos nos deixados pelo Mestre. E a partir então da denominação nos deixada pelo evangelista Lucas sobre ser cristão, de que ser cristão passa a ter um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Porque agora, ser cristão implica atitude, implica ação, implica exemplo. E por muitas vezes, acabamos nos esquecendo desse detalhe. E no capítulo 4, então, do Evangelho de João, temos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E em certo momento, ela então lhe questiona: onde, portanto, devemos adorar a Deus? Visto que os nossos antepassados nos dizem que devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Porém vós, os judeus, nos dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. Onde, portanto, devemos louvar ao Senhor? E Jesus então diz a ela: haverá tempo onde não serão necessários templos para se louvar a Deus. Haverá tempo onde não serão necessários templos para se louvar a Deus. E Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no prefácio do seu livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz de que Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina. De que para ele, cada momento e cada lugar se faz necessário com que possamos agir conforme os seus ensinamentos, conforme a sua vida. E nos dias de hoje, nós vivemos num relativismo moral tão grande de que por muitas vezes é difícil se distinguir um cristão de uma pessoa que não tem qualquer tipo de vínculo com alguma instituição religiosa ou até mesmo com qualquer tipo de religiosidade. E nós às vezes acabamos acreditando de que por Deus ser bom, por Deus ser amoroso, tudo vai ocorrer bem. Acabamos nos esquecendo de que há a justiça divina e de que se faz necessário com que possamos nos reajustar perante ela, de que ela não age conforme a nossa vontade ou conforme o nosso bel prazer. E em certa vez, Gandhi participava de uma conferência. E em certo momento, um teólogo americano católico então vai até ele e questiona: o que nós podemos fazer para converter o maior número de indianos ao cristianismo? E Gandhi então disse a ele: os cristãos, eles são muito diferentes do seu Cristo. Porque se os cristãos fossem parecidos com o seu Cristo, eu tenho certeza de que toda a Índia já havia se convertido ao cristianismo. E é claro de que por ainda sermos imperfeitos, nós ainda falharemos. Afinal, junto da imperfeição, consequentemente, também vem o erro, também vem a falha. Mas se faz necessário, como diz Haroldo Dutra Dias,
um dos mais famosos e importantes expositores espíritas da atualidade, de que todo dia, ao acordarmos e nos olharmos no espelho, nós possamos dizer: hoje eu sou a minha melhor versão. Hoje eu sou o meu melhor eu. E de que no hoje, então, eu possa ser melhor do que eu fui ontem. E de que no amanhã eu possa ser melhor do que eu fui hoje. Buscando assim sempre a contínua evolução. E para isso, para que possamos nos tornar de fato os verdadeiros cristãos, se faz necessário com que possamos ir até Jesus, com que possamos ir de encontro ao Mestre. E no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, temos um episódio em que ele narra a cura do cego Bartimeu. E todo o movimento que ele realiza para se diferenciar da multidão e conseguir ir até Jesus. E ele então nos diz de que havia um homem, mendigo e cego, de nome Bartimeu. E ele então, sabendo de que Jesus haveria de passar por uma das principais ruas da cidade, realiza o seu primeiro movimento. Junto da multidão, ele vai até a rua onde Jesus haveria de passar. Marcos então nos diz de que Bartimeu era portador de uma capa. Mas por que Marcos haveria de nos contar este pequeno detalhe? E qual o sentido teria um mendigo, um cego, de ter uma capa? E acontece de que o Império Romano era tão bem organizado de que para você poder pedir esmolas, se era necessário com que se fosse feito um cadastro. E após então efetuado esse cadastro, você recebia uma capa com os seguintes dizeres: este homem é um miserável. Ele vive de esmolas. E Bartimeu então se encontra presente na rua onde Jesus haveria de passar. E quando o mestre começa a passar pela rua, todas as pessoas permanecem em silêncio, apenas admirando a Jesus. Porém, Bartimeu agora realiza o seu segundo movimento. Diferentemente da multidão, ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi! E as pessoas se enfurecem e dizem a ele: cala-te, cala-te. E ele não as escuta e grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi! E é nesse momento então em que Jesus para. Porque ele diz: este realmente merece ser curado. Este realmente quer ser curado. E Jesus então pede para que levem Bartimeu até ele. E Bartimeu então, num movimento sem volta, solta a sua capa. E numa rua cheia de mendigos, certamente eles se engalfinhariam para ficar com a capa. Mas a capa tem um significado muito mais amplo e muito mais profundo. Ela simboliza a nossa zona de conforto. Porque a partir do momento em que realmente desejamos ir até Jesus, se faz necessário com que possamos entender de que o homem velho que ainda habita em nós mesmos não pode continuar existindo. De que se faz necessário com que surja um novo homem. E para isso, temos de deixar certas palavras,
certos pensamentos e certas atitudes de lado. Temos de deixar a nossa zona de conforto. E quando Bartimeu chega até o mestre, ele lhe faz uma das perguntas mais profundas e filosóficas possível. O que queres? E Bartimeu então diz a ele que eu possa ver. E esse também teria de ser o nosso pedido a Jesus, para que possamos ver. Porque quem sabe, nós também não nos encontremos cegos pelas coisas terrestres e mundanas. Quem sabe ainda não conseguimos enxergar o que realmente importa, que é a nossa vida espiritual, que é a vivência através dos ensinamentos nos deixados por Jesus. Que possamos então refletir: será que de fato hoje estamos enxergando? E Bartimeu então é curado, fisicamente, porém acima de tudo, espiritualmente. E é através então da sua história que nos fica o exemplo de que é através da força de vontade, da perseverança, da atitude, do movimento em que podemos chegar até Jesus, em que podemos alcançá-lo. E de todas as denominações que são dadas ao mestre, talvez a de professor seja a que mais se adapte. Afinal, como todo bom professor, Jesus tem paciência, ele tem didática, ele repete a lição, mas ele aplica a prova. E para que pudéssemos estar mais aptos à realização dessa prova, ele nos deixa alguns ensinamentos de que, se seguidos, atingiríamos êxito na nossa prova, que é a nossa atual encarnação. E ele então diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra. Mas o que isso significa? E se faz necessário então com que possamos relembrar de que na época de Jesus não havia eletricidade. Consequentemente, não havia geladeiras. E por isso, a conservação dos alimentos era algo muito mais complicado. E por isso, o sal, então, não tinha como a sua principal função salgar ou dar sabor ao alimento, mas sim conservá-lo, cuidar para que ele não se corrompesse com facilidade. E quando Jesus então diz de que nós somos o sal da terra, ele espera de que onde estejamos, não nos deixemos corromper pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, que ainda nos cercam e principalmente se encontram em nós mesmos. Ele pede para de que onde estejamos, sejamos a conservação da alegria, do bom ânimo, de que sejamos a diferença. E será que hoje eu sou o sal da terra na minha escola, no meu trabalho, na minha família? Será que através das minhas ações eu consigo influenciar positivamente as pessoas que convivem ao meu redor? Será que eu de fato estou me diferenciando da multidão? Jesus também nos diz de que nós somos a luz do mundo.
E para que haja a vida, se faz necessário a luz. Para que possamos enxergar perante a escuridão, se faz necessário a luz. E ele pede então para que sejamos a luz na vida das pessoas, a luz no ambiente em que convivemos, de que possamos mostrar às pessoas o caminho para a felicidade, que é a vivência do Evangelho de Jesus. Sem nunca nos esquecermos, principalmente, de que quando acendemos uma luz, os primeiros a sermos iluminados somos nós mesmos. E de que todo o bem que realizamos, toda boa ação que temos, reflete principalmente no nosso futuro e na nossa vida. E nós, por muitas vezes, acabamos nos esquecendo de amar ao nosso semelhante. E Madre Teresa, certa vez, nos diz de que amar ao próximo, que está longe, é muito mais fácil. De que amar a uma pessoa, de que se compadecer de uma pessoa que foi atingida por um tufão na Somália, não é tão difícil. De que ter compaixão de uma pessoa que vive a guerra na Síria não é tão complicado. Mas de que por muitas vezes amar ao nosso próximo, que realmente está próximo, é algo muito difícil. E será que hoje nós de fato estamos amando ao nosso próximo? Ou será que estamos deixando para o amanhã? Será que não estamos deixando para o amanhã para amar ao meu pai? Para pedir perdão à minha mãe? Para me reconciliar com o meu irmão? E quem de nós aqui pode com absoluta certeza dizer que na noite de hoje não seremos chamados de volta à nossa verdadeira vida, a pátria espiritual? E será então que se desencarnássemos hoje, nós iríamos com a consciência tranquila? Nós iríamos sabendo de que fizemos de fato o nosso melhor? De que realizamos todo o bem que estava ao nosso alcance? E Chico Xavier dizia que a principal reclamação dos espíritas desencarnados era de que eles poderiam ter feito muito mais, mas não o fizeram. E por muitas vezes a nossa atual encarnação passa num piscar de olhos. E nós não fizemos aquilo que nos era competido fazer. Amar ao nosso semelhante, fazer todo o bem que nos era possível. E quem sabe não haja o amanhã na nossa atual encarnação. Então, que possamos amar hoje, que possamos perdoar hoje, que possamos nos reconciliar com as pessoas no dia de hoje. E o espírita, então? Será que o espírita é de fato cristão? Se ser cristão é apenas seguir a determinados cultos, é apenas pagar taxas, valores, se ser espírita, se ser cristão, é apenas acreditar, sem ter uma linha de raciocínio lógica, o espírita não é cristão. Mas se ser cristão é conforme nos diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e de modelo. E os Espíritos, então, na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, eles dizem: Jesus. Se ser cristão é ter Jesus como guia e como modelo, se é ter como Jesus base de nossas vidas, o espírita de fato é cristão. Mas de que ser cristão para nós não seja apenas uma simples denominação, mas sim um sentimento, uma prática, a exemplificação. E agora, então, para matar um pouco da saudade de Jesus, vamos ver um vídeo. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena lua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E
E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Era uma tarde do dia 4 de outubro de 1226. E Francisco de Assis, homem que pela sua vida de caridade e abnegação foi o que mais se aproximou de Jesus, em seu leito de morte disse: eu fiz o que me cabia. E de que Jesus então possa vos dar sabedoria, para também vos fazer o que vos cabe. E Jesus conta com cada um de nós. E Ele espera de que possamos atribuir toda a força e importância que damos às coisas terrestres e mundanas ao seu Evangelho. Porque aí sim, são páginas luminosas que nós deixamos para os nossos amigos, para os nossos familiares e para todo o ambiente em que nós convivemos. Uma boa noite e muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Pablo por essa brilhante exposição, na certeza de que todos nós começamos uma nova etapa, pelos ensinamentos que nos foram relembrados e que devemos diuturnamente ter em nossa mente o que aqui foi dito essa noite. Muito obrigado, meu irmão. Retorne ao seu lar com seu pai na mais perfeita harmonia.